Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido a deputada Ana Paula, terceira secretária da mesa, para proceder à leitura das duas atas da última sessão. Muito boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Ata da 79ª sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 31 de agosto de 2017. Presidência, deputados Silvio Drevik, Dirce Heidechai, Ana Paula Lima, Maurício Skudlak. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, deputada Dirce Heidechai, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Às 9 horas do dia 31 de agosto do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlak, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Maurício Skudlak e a senhora deputada Ana Paula Lima. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, pelo PT, Valdir Cobalcini, pelo PMDB. Ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos de número 0812 a 0818/2017 e comunicou que encaminhará ao destinatário a indicação de número 0630/2017. E, na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado César Valduga, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor secretário de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual de Santa Catarina, Volney Adilson da Rocha Chucre, fizesse uso da palavra para falar acerca do sistema prisional de Santa Catarina. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Porto União. Para constar, eu, segundo secretária, lavrei a presente ata. Ata da quarta sessão solene da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de setembro de 2017. Às 19 horas do dia 4 de setembro do ano 2017, na cidade de Porto União, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberto a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto União, Eliseu Mibach, excelentíssimo senhor vice-prefeito de Porto União, Percy Storck, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Porto União, vereador Luiz Alberto Pasqualim, excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Oswaldo Alves do Amaral, excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Rodrigo Curti Quadros, excelentíssimos senhores deputados Antônio Aguiar, Darcy de Matos, Dalmo Claro e Milton Obos, bem como o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração ao centenário de fundação do município de Porto União. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a aprovação de vídeos institucionais. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra os senhores deputados Antônio Aguiar, Milton Obos e Dalmo Claro, bem como o secretário Carlos Chiodini.
Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam as honrarias do Poder Legislativo. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhora presidente. Obrigada, deputada Ana Paula. Então, vamos à discussão. As atas que foram lidas nesse momento, as duas atas, em discussão, não havendo quem queira discuti-las, em aprovação. Eu solicito, nesse momento, a assessoria que proceda à distribuição do expediente e entramos, nesse momento, em breves comunicações, que está com a palavra o deputado Dirceu Dresch, pelo prazo de 10 minutos, deputado Dirceu. Muito bem, deputada Dirce, que nesse momento preside essa sessão, cumprimentá-la, a deputada Ana Paula, demais deputados e deputadas, e a todos que nos acompanham neste momento. Eu, nesta tarde de terça-feira, venho a essa tribuna falar sobre Santa Catarina, este estado pequeno, este estado que tem um povo, o nosso povo catarinense, que luta, que trabalha, se desafia todo dia e, infelizmente, falavam para o povo catarinense o tempo todo, com publicidade caríssima, milhões e milhões gastos, para falar sobre esse estado que aqui estava tudo bem. Esse estado era um estado diferente, mas este estado não é tão diferente, e o povo está acompanhando isto, das últimas semanas especialmente, onde começa a ter uma repercussão, uma situação na saúde pública catarinense, sem precedentes. Se fala um dia uma dívida de 800 milhões, outro dia se fala em R$1 bilhão, as pessoas desesperadas nas filas dos hospitais, a segurança, a saúde, a segurança, a educação, que eram as grandes pautas do governador Raimundo Colombo na campanha, número 1, número 2, número 3, número 0, agora estão aí na UTI. As pessoas estão muito preocupadas, a sociedade catarinense, nesses últimos dias, muitos ataques, nós estamos aí na 4ª onda de ataques do crime organizado em Santa Catarina, com policiais, poucos policiais amedrontados, preocupados com a sua vida, inclusive, que está em jogo, sem uma estrutura adequada. Temos aí situações onde as aeronaves do Estado, a Secretaria de Segurança, não conseguem voar porque não tem gás, não tem combustível. Muitos carros sem condições de rodar e, de fato, fazer e cumprir o seu papel. Então, esta é uma situação dura que o povo catarinense está colocado. Falando do próprio judiciário catarinense, que também é um judiciário que custa caro para a sociedade, e segundo a imprensa hoje, inclusive, divulga que só consegue resolver 25% dos casos que são de fato julgados. 25% dos casos julgados. Então é este o estado que se divulga com matérias pagas como o estado de excelência, mas está caindo a carapuça. Não é possível esconder para sempre uma situação drástica
que se vive neste Estado. E o próprio Ministério Público, também tarde, é verdade, também tarde, cobra uma auditoria das contas da saúde, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, e da situação da saúde pública. E é importante isso, porque nós, o Parlamento, que tem o papel de fiscalizar, de cobrar, de apurar os fatos, já denunciamos aqui, e muitas vezes, a falta de aplicação do mínimo constitucional na saúde em Santa Catarina. Se faz manobras fiscais, como se fez esta manobra cruel com recurso da Celesc, que era da saúde e não foi. Como todo ano se faz manobras para jogar contas para o ano seguinte, para não aplicar os 12% no mínimo constitucional. Mais de 8.000 casos contra o governo judicializados, 4.000 ações contra o Estado. Isso demonstra que as coisas não estão indo bem. A população está buscando desesperadamente os seus direitos, porque a saúde pública em Santa Catarina não funciona. Mais de 50 milhões de dívidas com as prefeituras. Hospitais, como os hospitais terceirizados, 141 milhões de dívidas. O Hospital de São Paulo de Xanxerê, 2,5 milhões de dívidas. O Hospital de Chapecó, regional, mais de 7 milhões de dívidas que o Estado tem. O de São Miguel do Oeste, que eu ontem estive em São Miguel, ia lá para o hospital, mas os diretores não estavam lá, fazer uma visita, a conhecer melhor e buscar mais informações, porque a sociedade nos cobra. O Hospital de São Miguel do Oeste, segundo informações do Ministério Público e Tribunal de Contas, são mais de 10 milhões de reais. Durma com barulho desses. Esse é o ditado popular. Então, governador Raimundo Colombo, governo do Estado, precisa tomar providências urgentes no sentido de preservar e respeitar a sociedade catarinense. Por tudo isso que está acontecendo na segurança, especialmente, e na saúde. Má gestão, mau uso do dinheiro público, contratos de informática, por exemplo, na saúde, que nós já denunciamos aqui, inclusive, programa de software, superfaturados, que nós denunciamos, inclusive. Então, tudo isso vem acumulando esta história de uma dívida, poderíamos dizer, uma dívida quase impagável. Porque quando se esconde uma situação, quando se esconde um problema da sociedade, tanto tempo como veio se escondendo este problema da saúde, e é preciso apurar. Esperamos que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas, cumpra a sua função. Cumpra a sua função, sim, porque são pagos para isso. Existem constitucionalmente para fazer justamente esta função de fiscalizar, de aplicar a lei e justamente cobrar também e punir quem é responsável por fazer e criar situações como estas que a saúde pública e a segurança em Santa Catarina vive. Então nós cobramos iniciativas, nós cobramos soluções, porque a sociedade catarinense não pode pagar esta conta da má gestão, do uso errado do dinheiro público em nosso Estado. É isso, senhor presidente, o registro que eu queria deixar no dia de hoje, desta situação que começa a cada dia mais se tornar insustentável no nosso belo Estado de Santa Catarina. Obrigada, deputado Disseu Dreste. Na sequência, nós temos escrito aqui o deputado Venzon, que não está aqui no momento, e temos o deputado Natalino Lázari, que está escrito também em breves comunicações. Então, o deputado vai fazer uso da palavra por 10 minutos, deputado Natalino.
senhora presidente desta sessão, deputada Ana Paula também. Fica mais bonita a mesa diretora da Assembleia nessa tarde, com a presença de Vossas Excelências. Colegas deputados, eu queria, senhora presidente, de maneira muito rápida, fazer aqui duas referências. O primeiro, deputado Cobalcini, Vossa Excelência já deve ter conhecimento, houve um assalto a um carro forte agora de manhã, nas divisas de Videira e Fraiburgo. Lamentável, felizmente não houveram vítimas, mas que cria, evidentemente, um clima de insegurança, um clima de apreensão entre a população. E esse fato eu tenho a certeza e a convicção absolutas. Liguei para o comandante Paulo Henrique, nosso comandante da Polícia Militar, e ele garantiu, claro, como sempre, que a Polícia Militar está envidando todos os esforços necessários no sentido de localizar imediatamente os bandidos, porque evidentemente cria um clima de apreensão. E eu confio na Polícia Militar, especialmente, deputado Dirceu Dresch, deputado Cobalcini. A nossa polícia da nossa região é muito competente e corajosa, desafiando os bandidos que se oferecem a cada momento, a cada situação diferente, e que desafiam não só a Polícia Militar, mas desafia também a população. E nós precisamos realmente trabalhar sempre no sentido de fortalecer a nossa polícia para que a nossa população tenha cada vez mais tranquilidade e segurança para fazer aquilo que sabe, trabalhar e produzir em favor de Santa Catarina, em favor do país. Mas, em se tratando desta questão, eu queria fazer uma alusão à coluna do eminente jornalista Moacir Pereira, no jornal de hoje, em que ele retrata uma entrevista do coronel Paulo Henrique, comandante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, quando ele fala que no Brasil comenta-se muito a respeito da reforma política, da reforma econômica, mas não se fala na reforma da lei penal. Diz o comandante Paulo Henrique que é uma lei ultrapassada, obsoleta e que não protege o cidadão de bem. Isso me marcou muito. Como parlamentar, como cidadão, essa declaração do eminente comandante da Polícia Militar. Porque, na verdade, nós precisamos pensar. Há poucos dias atrás, eu não vou entrar no mérito da questão, mas uma professora foi agredida em sala de aula. E outros fatos ocorrem, inclusive fatos que a gente não tem conhecimento. Então, este país, especialmente o Congresso Nacional, precisa urgentemente rever a lei penal. Os procedimentos a serem adotados, eu também ignoro, mas precisamos fazer uma grande discussão nacional, envolver todos os segmentos da sociedade, no sentido de proporcionar ao Congresso Nacional a reforma da lei penal para que proteja sempre o cidadão. A lei hoje claramente defende o bandido, defende o criminoso. Não é que defende o bandido, defende o criminoso, mas ela é branda para o bandido e para o criminoso. E ela, evidentemente, não protege a rigor o cidadão de bem. Eu, quando ouço de que alguém é baleado, alguém é morto, alguém é ferido por bandidos, eu já sinto de que não há uma proteção realmente através da lei forte para aquele que sofre o atentado, para a família de quem perde um ente querido. Mas essa situação realmente faz com que os bandidos avancem e tomem conta de uma sociedade organizada. Então, apenas trazer esse fato aqui, esse registro feito na nossa região de Videira e de Fraiburgo, e tranquilizar, através da nossa Assembleia Legislativa, a população da nossa região, de que não é momento de pânico, evidentemente, mas é um momento de que a gente precisa se precaver. Eu imagino que o estouro dos caixas eletrônicos em quase todas as agências bancárias da nossa região recentemente podem estar conectados com esse episódio de hoje. Mas eu repito aqui, eu confio na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. E o segundo registro, senhora presidente, que eu quero fazer novamente uma notícia que li hoje no jornal, dando conta de que a China, nosso presidente da República está na China,
vai aumentar a compra de carnes de Santa Catarina e do Brasil. E esse é um motivo de comemoração. O nosso agronegócio precisa mesmo expandir as suas vendas e os seus negócios no mundo. E essa notícia alvissareira da China mexe com o nosso sentimento de autoestima e proporciona uma segurança, inclusive para o nosso pequeno produtor, para o agricultor familiar. Nós precisamos comemorar isso e incentivar, e imagino de que a exportação de mais carnes de frango e de suínos para a China é fruto de um trabalho espetacular que é feito em Santa Catarina. Em primeiro lugar, evidentemente, pelas nossas agroindústrias e pelos nossos produtores, que produzem carnes, produzem animais de qualidade. Pelo esforço do governo do Estado, dos seus órgãos de fiscalização, pelos seus órgãos fitossanitários, que realmente protegem a nossa suinicultura, a nossa avicultura, a nossa bovinocultura. E isso é um assunto, é um motivo que nós precisamos realmente comemorar. Só para ilustrar aqui, senhores deputados, no ano passado, Santa Catarina, segundo informações do secretário da Agricultura, do deputado Macias Sopelsa, Santa Catarina exportou 110,5 mil toneladas de frango e 63,8 toneladas de carne suína, o que deu um faturamento de 333,5 milhões de dólares. É bastante dinheiro para um estado pequeno, mas que tem uma agricultura, um agronegócio pujante e forte. O Brasil exportou no ano passado 17 bilhões de reais. Então, se nós tomarmos o volume exportado de todo o Brasil, Santa Catarina, eu faço uma conta aqui, 1 bilhão e 200 milhões de reais aproximadamente, se coloca muito bem dentro desse contexto do agronegócio, das exportações de Santa Catarina. Por isso, senhora presidente, parabéns a todos que se envolvem no agronegócio. Parabéns aos nossos produtores, porque a China está dando uma espécie de carta, uma recomendação específica a Santa Catarina. Continuem produzindo com qualidade, continuem produzindo com as características que vocês têm, que o mercado externo vai comprar. Por isso, está de parabéns o nosso estado de Santa Catarina, está de parabéns o agronegócio catarinense. Muito obrigado, senhora presidente. Nesse momento, nós entramos no horário destinado aos partidos políticos e convidamos, então, pelo PMDB, primeiro, das pessoas que estão aqui presentes, o primeiro seria a fala do PMDB, então, por 15 minutos, o deputado Cobalcini, Valdir Cobalcini, vai utilizar o horário. Prezada deputada Dirce Hederscheid, preside mesa nesse momento, deputada Ana Paula Lima, também integrante da mesa diretora. Quero saudar deputados presentes, telespectadores da TV AL, também os ouvintes da Rádio Digital FM. Deputado Darcy de Matos, hoje pela manhã estávamos no município de Porto União, que comemora neste dia, 5 de setembro, o seu centenário. E lá acompanhamos a entrega de um título de cidadão honorário pela Câmara de Vereadores ao governador Raimundo Colombo, por proposição do vereador Christian Martins e apoiado pela unanimidade dos senhores vereadores. E também a instalação simbólica, deputado Darcy, projeto de sua
do governo do Estado naquele município. Foram momentos de grande emoção, seja para os porto-unienses e também para aqueles que não nascidos, mas que escolheram esta belíssima cidade para morar, e para nós, da região, que temos tido a honra de representar aquela cidade, aquele município aqui na Assembleia Legislativa. Sou grato à Porto União por me conferir uma expressiva votação, me fazendo o deputado mais votado naquele município. Cidade que foi escolhida, deputado Darcy, como uma das 100 melhores cidades do país para se viver. Dentre as tantas qualidades e referências desse município, destaca-se a educação como uma referência entre os melhores índices de desenvolvimento da educação de todo o Estado. Está efetivamente entre os primeiros, o que por si só comprova a qualidade da gente, do povo que vive nesse município. Quero, portanto, ocupando o espaço do partido, mas gostaria, deputado Darcy, de que Vossa Excelência, que foi autor desse projeto de lei, contribuísse no meu pronunciamento e quero lhe convidar para que ocupe parte desse nosso tempo. São 100 anos de história, de prosperidade, baseado numa população empreendedora, que ao longo dos anos soube superar dificuldades e se caracterizou pelas lutas travadas ao longo do tempo, mas principalmente na sangrenta Guerra do Contestado, que atingiu a região na segunda década do século passado. Deputado Darcy, por gentileza. Deputado Cobalcini, obrigado. Sei que Vossa Excelência atua em todo o Estado, mas atua fortemente no Planalto também. Vossa Excelência que fez o asfalto, não posso me esquecer. Tive uma vez só lá, em Santa Cruz do Timbó, um distrito de Porto União, que liga ali a 280. E muitas obras Vossa Excelência fez, muitos recursos. Prova disso que o senhor foi o mais votado em Porto União. Isso não aconteceu comigo, porque eu sempre trabalhei muito lá e sempre fiz muito pouco voto. Mas como nem tudo que a gente faz é por causa de voto, eu sempre tenho estado lá em Porto União. E agora nós temos o vice-prefeito Percy, junto com o Eliseu, empresário, jovem, e eu tenho estado lá. Estive lá ontem, hoje não pude ficar, voamos logo cedo para a capital, para participar da Comissão de Justiça. O senhor esteve com o governador lá pela manhã, e ontem uma sessão solene magnífica. Hoje o governo se instalou por algumas horas na centenária cidade de Porto União. Acompanhei Vossa Excelência também no Palácio do Governador há poucos meses, momento que o governador autorizou a revitalização da rodovia que liga Porto União a Caçador, sua terra, né, sua cidade, e me parece que a licitação está em andamento, né, deputado Cobalcini? Aquela rodovia é muito importante. Deputado Natalino, Porto União, só para colaborar com o deputado Cobalcini, uma cidade que é composta por poloneses, sírio-libaneses, alemães, italianos, ucranianos, que se juntaram aos caboclos que participaram da Guerra do Contestado e deu Porto União. Porto União, numa versão romântica, o nome dela significa Encontro das Tropas com o Caminho das Águas, deputado Cobalcini. E Porto União, deputado Cobalcini, além de estar entre as 100 melhores do Brasil para se viver, ocupa no ranking nacional a 7ª posição em expectativa de vida. E isso, deputado Cobalcini, não é só por causa do Steinegger, não, talvez também,
porque temos lá o melhor Steinegg do Brasil, Natalino. Mas é porque os serviços públicos são bons, porque a cidade tem o título da cidade amiga, que acolhe as pessoas, que proporciona boa qualidade de vida pelo clima, né? As margens do Rio Iguaçu e assim por diante. Então, eu não pude estar lá hoje, estive ontem, a gente se revezou, né, deputado Cobalcini? Espero que também nos votos a gente possa se revezar, junto com o deputado Natalino e outros, tantos que ajudam aquela cidade. Mas o governador está de parabéns por ir lá, se instalar lá em Porto União e prestigiar aquela cidade maravilhosa. O pessoal da Assembleia estava lá ontem, muitas entidades homenageadas, foi muito bacana a sessão e certamente hoje também foram momentos importantes. Parabéns pela sua atuação, pela sua estada lá, porque eu sei que Vossa Excelência tem ajudado muito, mas muito mesmo, aquele município. Só para concluir, ontem estiveram lá o deputado Silvio, o deputado Milton Robles, o deputado Dalmo e o deputado Chiodini. Parabéns, deputado Cobalcini. Obrigado, deputado Darcy. Fiz questão de ouvi-lo e não sabia, deputado Darcy, que tinha um profundo conhecimento sobre a história desse município. Realmente eu acertei quando lhe convidei para fazer uma parte. Essa parte, ele, inclusive, é mais importante que o próprio pronunciamento. Por isso, te agradeço, deputado Darcy. Nós também estivemos lá no sábado, no baile do centenário, no desfile no domingo, e hoje tivemos o privilégio, na data de aniversário, poder estarmos lá, participar da inauguração de uma praça que leva o nome do prefeito, doutor Vitor, prefeito no cinquentenário. E hoje, prefeito Eliseu Mibach, prefeito do centenário, vai ficar marcado para a história desse município. Mas Porto União, que nasceu em 1917, em consequência do acordo de limites entre Santa Catarina e o Paraná, quando ficou estabelecida a divisa entre os dois estados. Aliás, ainda nesta semana, na sexta-feira, teremos também o cinquentenário da cidade de Mafra. Entretanto, sua história começa em 1842, com a descoberta do val do rio Iguaçu, um lugar onde a água é pouco profunda, facilitando a passagem das tropas que vinham dos campos de Palmas. Esse era também o ponto de embarque e desembarque para quem usava o rio Iguaçu como via de transporte. Daí o primeiro nome, Porto da União. Em 1855 tem a denominação alterada para Porto União da Vitória. Em 1880, chega de Palmas para se estabelecer no comércio com a compra e venda de sal, o coronel Amazonas Marcondes. E em 1881 teve início a navegação a vapor no rio Iguaçu, com o transporte de carga e de passageiros. A partir de 1886, chegam os primeiros colonos de origem europeia, na maioria alemães, e mais tarde aportam outras etnias, aqui já referidas pelo deputado Darcy de Matos, poloneses, italianos, ucranianos, austríacos, russos, sírio-libaneses, dentre outros. Já no início do século XX, chegam os libaneses. Em 1912, querido professor Natalino Lázari, estoura a Guerra do Contestado, que se prolonga até 1916, que marca definitivamente toda esta grande região. Em 5 de setembro de 1917, é criado do lado catarinense o município de Porto União, que a partir daí se integra com a parte da cidade que ficou do lado paranaense. Porto União cresceu e se firmou economicamente como um grande polo do setor madeireiro.
São 43 estabelecimentos envolvidos, responsáveis por mais de 50% da economia do município. Também é destaque na agroindústria, que representa aproximadamente 25% da sua economia. São 26 agroindústrias que ocupam 250 famílias, evitando o êxodo rural e gerando renda para os mini e pequenos produtores rurais. Porto União possui ainda a maior bacia leiteira do Planalto Norte, com produção de 6,5 milhões de litros ano, sem dizer que é a cidade do Planalto Norte com a melhor qualidade de vida. Na agricultura, o destaque para o milho, com 22 mil toneladas anuais, e a soja, com 8.500 toneladas. Na fruticultura, apicultura, piscicultura e as pequenas agroindústrias também têm seu espaço entre os agricultores. Só de mel são produzidos por ano 16 toneladas. Porto União é reconhecido por lei estadual como a capital catarinense do Steinegger, bebida destilada fabricada pela destilaria W, que produz 180 mil litros mês, produto que é exportado especialmente para os países do Mercosul. A W também fabrica vodka e água mineral. O turismo também vem se desenvolvendo no município desde do início da década de 90, com várias pousadas no interior do município e propriedades rurais que recebem visitantes. Eu faço, senhora presidente, senhores deputados, este registro para cumprimentar a população do município de Porto União, que comemora nesta data, como já falamos, os 100 anos de emancipação político e administrativa, e nós temos o orgulho de, nesta casa aqui, junto com o deputado Antônio Guiar, com o deputado Darcy, com o deputado Silvio, e com outros tantos deputados que lá também obtiveram os seus votos, de representar aqui nessa casa e fazer parte de um pouco da história desse município. E queremos, obviamente, que a partir desse centenário, poder não apenas ocupar tribuna, mas continuar contribuindo para o desenvolvimento desse município, que sim, se comparado a outros, já se encontra numa condição superior de desenvolvimento, mas pela distância da capital, por ser um município limítrofe com o estado do Paraná, muitas vezes se estendendo, inclusive, com outros municípios daquela região, do meio-oeste do nosso estado, do oeste de Santa Catarina, municípios que precisam, sim, de um olhar atento, de um olhar estratégico por parte do governo catarinense, porque a logística nesse município, ela sempre é mais complicada. E, por vezes... Mais um minuto, deputado Valdir Convoquinho. E, por vezes, há uma certa discriminação com esses municípios pela distância, pela dificuldade que tem de se acessar, não tem um eixo rodoviário que facilite, seja a chegada a esses municípios, a essas regiões, como também a sua saída. Muitas vezes, a capital daquela região é mais Curitiba, capital econômica, do que propriamente Florianópolis. A razão pela qual a gente fazemos este registro, também chamando a atenção do governo para que olhe com carinho esta região, porque não fique, muitas vezes, quase que como pela divisa, mais paranaense do que catarinense. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado. Senhora presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, queria registrar com muita alegria a presença
a nossa Casa Legislativa, do vereador Rudimar, de Passos Maia, que está tratando aqui de assuntos de interesse do município, esteve também no nosso gabinete, estivemos conversando, acompanhando também no nosso estimado amigo e assessor Basqueira, que está também tratando de assuntos importantes aqui para a região, aqui na capital. Queria fazer esse registro, desejar boa estada aqui a essas duas importantes lideranças. Obrigado, senhora presidente. Dando sequência no horário dos partidos políticos, está com a palavra agora o PSD, que vai utilizar essa tribuna, o deputado Darcy de Matos. Ou vai dividir o tempo com o deputado Ismael, não sei. Vamos ver aí a sequência. Obrigado, senhora presidente. Certamente o professor e pastor e deputado Ismael vai poder contribuir com o raciocínio que eu pretendo expor aqui, senhora presidente, deputada Dirce. Eu desejo, deputado Ismael, falar aqui, nesse espaço do meu partido, a respeito da situação, e comentava há pouco com o deputado Natalino, professor de português, deputado Natalino Ismael. Eu não sabia que o deputado Natalino era professor de português, catedrático, ex-prefeito, sabe, deputada Ana Paula? Não sabia, parabéns. Eu pretendo falar aqui rapidamente, externar minha preocupação com o Código Penal e com a segurança pública. Quero saudar o presidente do meu partido, o deputado Gelson Merizio, que acaba de chegar. Deputado Natalino, eu li atentamente o editorial do jornalista Moacir Pereira, e de forma acertada e inteligente ele escreveu, deputado Gelson, que, deputado Sareta, quando a sociedade não protege ou não se mobiliza, não defende aqueles que defendem a sociedade, isso é um sinal perigoso, ruim para todos nós. E o jornalista Moacir Pereira escreveu, se referindo aos policiais. Tantas vezes a sociedade civil organizada, deputado Sareta, se mobilizou no Brasil, na maioria das vezes por assuntos importantes, mas no momento em que nós estamos presenciando em Santa Catarina e no Brasil uma carnificina dos policiais militares, o crime organizado, deputado Ismael, de forma planejada, sorrateira e bárbara, assassinando dia após dia os nossos policiais militares e civis. E a sociedade assiste de forma apática, de forma ordeira, mas, e aí me incluo, com uma pitada de ceticismo e de covardia. Nós temos que fazer uma meia-culpa, deputado Ismael. Nós, com esses crimes bárbaros contra os policiais militares, que são aqueles que nos defendem, porque no Espírito Santo, quando os policiais militares não colocaram suas fardas e não foram para as ruas, vergonhosamente aquele estado virou caos. E aí nós percebemos, lamentavelmente, deputado Natalino, que a sociedade precisa da polícia civil e militar. Não é só os bandidos, não. A polícia civil e militar dá o equilíbrio para a sociedade. E Santa Catarina e o Brasil assiste de forma passiva esses crimes bárbaros que estão acontecendo. Nós precisamos levantar a voz, nós precisamos ir às ruas
para dizer que nós estamos com os nossos policiais que colocam as suas vidas como escudo humano para defender a nossa sociedade e, sobretudo, a nossa família. Lamentavelmente, isso não está acontecendo. Mais do que isso, deputado Ismael, o deputado Natalino falou do Código Penal. Me assusta quando assisto na televisão que um estuprador, um delinquente em São Paulo, tenta estuprar uma mulher no ônibus, vai preso e após algumas horas ele está solto nas ruas. E na sua ficha consta 16 passagens pela polícia pelo mesmo motivo. Ora, será que o judiciário vai prendê-lo depois que ele estuprar uma criança, uma mulher e assassinar uma pessoa, uma cidadã? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Situações como essa nos assustam e nos remetem a uma profunda reflexão. O que está acontecendo com a sociedade brasileira? O que está acontecendo com o judiciário, que em alguns momentos tem que ser mais duro, mais rígido, porque o nosso Código Penal, o nosso processo penal é frouxo, ele precisa ser rediscutido, ele precisa ser alterado urgentemente, porque os criminosos, os bandidos, os delinquentes estão tendo moleza no nosso país. Essa é a grande verdade. Prova disso é esse fato que aconteceu em São Paulo e que foi noticiado vergonhosamente, amplamente na mídia nacional no final de semana. Pois não, deputado Ismael? Parabéns, deputado Darcy, por trazer à tona este tema que diz respeito a todos nós, a questão da segurança pública. E eu quero apenas pontuar aqui duas breves questões, uma levantada pelo Comando Geral da Polícia Militar hoje, quando acertadamente dizia que se comenta tanto sobre reforma política, reforma da Previdência, reforma tributária, mas estamos precisando de uma reforma penal, tá? Na perspectiva da legislação. E a outra questão que eu queria pontuar diz respeito a uma audiência pública que fizemos lá na sociedade, deputado Darcy, na Câmara de Vereadores, quando discutimos a questão da drogadição em Santa Catarina, e eu lembro que um professor universitário pediu a palavra e disse: deputados, vocês estão perdendo o seu tempo, a guerra contra o narcotráfico já foi vencida por eles, não há mais nada o que fazer. E aquilo me instigou, porque enquanto sociedade, e aqui representantes da sociedade catarinense, nós podemos tomar várias atitudes. Podemos cruzar os braços e dizer: isso não é comigo, isso não me envolve, enquanto não atingir a minha família, não é? Ou podemos efetivamente arregaçar as mangas e fazer a diferença. E mais do que nunca, usando essa tribuna, como Vossa Excelência o faz nesta tarde, mas com ações pontuais como esta cruzada no que diz respeito à drogadição, nós podemos sim vencer o crime organizado. Parabéns pela intervenção. Obrigado, deputado Ismael. Deputado Natalino. Cumprimentá-lo, deputado Darcy. Eu usei da palavra nessa tribuna hoje, exatamente fazendo uma referência a esse assunto que Vossa Excelência está tratando com muita competência. É um assunto que nós precisamos mergulhar neste assunto profundamente, envolver a sociedade. Enquanto Vossa Excelência falava, eu vinha fazendo um exercício de reminiscência. A gente é acostumado, quando ocorre uma anormalidade, um crime, muitas vezes por instinto, culpar a polícia, ou então, quando as leis não são evidentemente cumpridas da forma como a maioria da sociedade acha, a gente culpa até a justiça. E eu estava pensando comigo, realmente culpado não é policial, não é a justiça, a culpa é das leis. Então nós precisamos produzir um código penal diferente, um código penal voltado para a realidade de hoje, para punir quem comete crime e para proteger as pessoas de bem, as pessoas da sociedade. Por isso, o senhor tem meu apoio nesse raciocínio e nessa luta por melhores condições de segurança. Obrigado, deputado Natalino. Deputado Sareta. Deputado Darcy, Vossa Excelência traz para a tribuna um tema muito importante e atual e que, sem dúvida nenhuma, é a grande preocupação da sociedade hoje, aliada, quem sabe, à saúde, à educação, à segurança, está entre as três questões mais chaves da comunidade.
Eu acredito até que nós temos um arcabouço de leis, talvez não seja o caso de ter mais leis, mas sim da sua correta análise e aplicação, mas principalmente essa grande preocupação que os governos têm que ter de ter a segurança como uma das questões importantes, realmente chaves para a comunidade. Então, Vossa Excelência traz um tema muito importante, queria lhe parabenizar por isso e espero que a gente possa, de uma forma ou de outra, com as limitações que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, também produzir ações que auxiliem para que nós tenhamos em Santa Catarina um clima de mais tranquilidade e segurança. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Sareta. Eu quero concluir dizendo que segurança pública, no meu entendimento e no nosso, certamente, a gente, quando fala em segurança pública, deputado Sareta, a gente fala logo em repressão. Segurança pública é a União efetivamente proteger as fronteiras para não deixar entrar armas, drogas. Segurança pública significa mais viaturas, mais homens, mais delegacias, mais câmaras de monitoramento. Mas segurança pública significa também nós revermos o nosso Código Penal, mas ela vai um pouco mais adiante. Deputado Sareta, o senhor colocou isso. Segurança pública significa nós trabalharmos fundamentalmente em cima da prevenção. O Estado ele tem que entrar um pouco mais cedo na vida do cidadão, deputado Sareta, porque nós normalmente desejamos que o Estado entre reprimindo, prendendo, punindo, encarcerando. Não, o poder público precisa entrar no início da vida das pessoas. Qual é a região mais violenta de Florianópolis, por exemplo? O Morro do Mocotó. A região mais carente. Segurança pública, portanto, significa você levar os serviços públicos básicos para os bairros da nossa cidade. Significa nós tratarmos e educarmos as crianças com carinho, com respeito, definir limites, com amor, com religiosidade. Significa nós lutarmos para conquistarmos a escola em tempo integral. Significa nós trabalharmos e fortalecemos o PROERD, ou seja, a prevenção com as crianças, com os adolescentes. Isso sim é efetivamente um trabalho focado e forte na segurança pública, na origem dos grandes problemas da segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado Darcy de Matos, que utilizou o horário do seu partido, o PSD, e dando continuidade ao horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Deputado Dirceu Dresch, essa presidência lhe concede o tempo de até 7 minutos, senhor deputado. Muito bem, deputada Ana Paula, preside a sessão neste momento, que nos representa, nossa bancada, na mesa diretora desta casa, os demais deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Entramos na Semana da Pátria, Semana da Independência. Que momento esse Brasil vive para debater este tema da independência. Deputada Ana Paula preside essa sessão. Os momentos das últimas, especialmente da última década que o Brasil viveu, avançamos muito numa perspectiva de construir de fato um país mais dependente, um Brasil que tenha mais soberania em todos os sentidos, um país que olha para o seu futuro e avança numa perspectiva do seu futuro interno e a relação com o mundo, com mais transparência, com mais autonomia. Inclusive, quando o Brasil discute, junto com outros países, a criação de novos blocos, a criação do BRICS, quando o Brasil toma a decisão, especialmente por seu presidente Lula, resolver essa dependência financeira de intervenção de fora, especialmente dos Estados Unidos,
através da geopolítica mundial, do FMI, resolve o seu problema de dependência financeira, paga a sua dívida com o FMI, é numa perspectiva de construir mais autonomia para discutir com o seu povo, com a população brasileira, os rumos do país. Então, estes avanços que nós tivemos numa perspectiva de mais política pública, de elevar de 500 mil para mais de 7 milhões de jovens nas universidades, nas escolas técnicas, era de construir um Brasil mais independente. Era construir um Brasil onde o seu povo tivesse mais felicidade, tivesse mais realizações e que o seu povo cantasse o hino nacional com mais força, com mais vibração, com mais alegria, com mais respeito à pátria. A partir do que aconteceu em 2016, com a afronta à nossa democracia, e esta afronta à democracia que derruba uma presidente da República sem crime de responsabilidade, o Brasil volta a perder esta sua maior independência frente ao mundo. Especialmente quando esta influência de fora, histórica, que levou do Brasil as grandes riquezas, como foi a madeira, como foi o ouro, e tantas outras riquezas, resultado grande parte do trabalho do povo brasileiro, nas exportações que nós exportamos, não produto industrializado, mas exportamos matéria-prima, como o caso da soja e outros, minério agora. Nós, em vez de produzir petróleo interno ou vender petróleo industrializado, nós vamos entregar nossas reservas de petróleo. Então o Brasil avança rapidamente na volta ao futuro que eu imaginava que nós tínhamos deixado para trás e conseguiríamos construir um Brasil não com a visão de um Brasil do famoso vira-lata, que não consegue perceber ou não quer perceber e fica de joelho para as grandes potências no mundo. Então, esta semana de reflexão da nossa Semana da Pátria, da luta histórica que o Brasil e o povo brasileiro fez para construir um Brasil para os brasileiros, ele volta de ré e traz de volta toda esta história, inclusive de dependência financeira, onde o Fundo Monetário Internacional volta para o Brasil, uma perspectiva de ditar as regras de novo, que isto pode, isto não pode, isto pode, isto não pode, e onde o povo passa a ser um problema, porque a saúde, a educação, as políticas públicas para a agricultura familiar, passa a ser um custo e não um investimento. A velha história e a entrega do nosso patrimônio ao grande capital internacional. Assim, está colocado com o nosso tema das energias, da Eletrobras, assim o tema com as nossas terras, assim é o tema da economia, e assim nós poderíamos ir indo, e agora, por último, o tema da Amazônia, e junto com a Amazônia, todas suas riquezas naturais que este Brasil tem. Enquanto outros países discutem sua independência financeira, econômica, sua independência política, de construir a estratégia de investimento nacional e proteger o seu povo, infelizmente no Brasil os políticos de complexo de vira-lata
se voltam para o mundo e entregam o Brasil de volta ao Brasil colônia. Então, isto nos deixamos, deputada presidente Ana Paula, lamentamos muito, mas vamos continuar lutando por este querido Brasil, pela sua independência. Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado Dirceu Dresch. O próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PR e PSB, e conforme deliberação do bloco, quem vai utilizar esse horário é o deputado Fernando Coruja, pelo tempo de até 13 minutos, senhor deputado. Senhora presidente, deputada Ana Paula, senhores e senhoras deputados, senhoras e senhores. Primeiro dos fatos. Eu tenho, ao longo desse mandato, feito críticas duras e fortes e firmes ao governo estadual. Procuro nunca fulanizar as críticas, porque não acho adequado. Procuro tratar basicamente das questões governamentais. Mas mais agora recentemente, o eminente senhor governador de Santa Catarina fez uma declaração na minha cidade, por ocasião de um encontro do seu partido, em que diz que tinha apenas um deputado estadual na região, deputado Gabriel Ribeiro, não reconhecendo a minha presença aqui na Assembleia. Questionado por alguns, e esse fato que ele não reconhecia foi divulgado pelas colunas locais, inclusive pelo colunista Edson Varela. Questionado por alguns para essa declaração, ele disse, não, esse outro é um louco. E esta foi a declaração do eminente ou do eminente senhor governador. Bom, o que é um louco? Um louco é tradicionalmente conhecido como alguém que não tem razão, que tem o raciocínio desatinado, ou que tem um raciocínio anormal, de acordo com o que a sociedade pensa. E este conceito do que é normal, o que não é normal, ele tem atravessado os séculos. Quando o Pinel começou a mostrar que os loucos eram doentes mentais e começou a separar ele dos criminosos, e a ideia de que prender a pessoa como se fosse alguém para ser alienado da sociedade não era adequado, começou a mudar o conceito. Há um conto do Machado de Assis, que alguns dizem que é um romance, pela estrutura, mas que é famoso nessa questão, que é o alienista. O alienista é como o psiquiatra era chamado no passado. E a história de Machado de Assis fala sobre Simeão Bacamarte, que começa a internar todas as pessoas num determinado local, que ele chama de a Casa Verde, com a ideia de que apenas os normais deveriam ficar na sociedade. E evolui para que ele perceba que a maior parte das pessoas já está internada e o próprio Simeão resolve lá se internar. Então, esse conceito de que é louco, ele tem mudado ao longo do tempo. Houve um movimento muito importante da antipsiquiatria, a partir da década de 60, para que demonstrar que o processo de internamento não é adequado. O sociólogo e filósofo francês Michel Foucault escreveu um longo texto chamado A História da Loucura, onde demonstra a forma inadequada que se tratava a questão da loucura. Mas o louco também pode ser associado, e hoje é associado, como alguém que tem uma doença mental. O que é doença mental também tem se debatido ao longo da história. Os americanos, que gostam de classificar e montar paradigmas e criar classificações, foram construindo um chamado Manual de Diagnóstico, Estatística e Transtornos Mentais. Hoje nós estamos no DSM-5. Tem quase 300 doenças mentais no DSM-5.
e foi lançado agora, está aqui o exemplar, Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, quase, DSM-5 é o último exemplar, são quase 300 doenças. E ali, nesse manual, tem várias doenças, problemas como a esquizofrenia, caracterizado muitas vezes porque a pessoa tem alucinações, ilusões, problemas como a depressão, o mal do nosso século, conhecido ao longo da história como melancolia, né? Os românticos falavam em melancolia, ansiedade, várias formas de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, uma série de doenças, transtorno da personalidade, questões, por exemplo, como mania, hipomania, o transtorno bipolar, que é um humor instável, estresse, o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção. E claro que existe sempre um exagero, é muito criticado a criação do número de doenças, porque você vai ampliando o número de diagnósticos e quase tudo acaba sendo classificado como doença. Na verdade, muitas das características que às vezes são colocadas como doença são características da personalidade, e todo mundo tem um pouco de cada coisa. Todo mundo é um pouco ansioso, e evidentemente que eu não sou diferente da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, na minha família, o pessoal tem um pouco assim sempre de transtorno, distúrbio, déficit de atenção. Às vezes não termina muitas coisas, tive que me esforçar muito para terminar as coisas, para perseguir, e conseguir fazer as coisas acontecerem. Bom, claro que as pessoas que são classificadas nesse manual como tendo algum transtorno mental, hoje em dia, mesmo as doenças mais graves, em função da evolução da ciência, principalmente dos medicamentos, as pessoas têm muitas condições de melhorar. Melhorar. Quase todas as pessoas hoje precisam, às vezes, de um apoio. A evolução da tecnologia produz muitos medicamentos, muitas formas de terapia. E eu diria que hoje nós temos perfeitas condições, mesmo aqueles que se sentem, de repente, com algum problema mais de saúde mental, de encontrar apoio para poder ter uma vida adequada. Eu até lembro de um grande personagem da minha cidade, chamado Rogério Castro, muito piadista. Ele dizia assim, deputado Titão, lá em Lages, ele dizia assim, de brincadeira, diz, aqui em Lages metade é louco, e a outra metade pensa que não é. Claro, no sentido de mostrar que, às vezes, quando você quer classificar uma pessoa com um determinado padrão, é preciso avaliar bem isso. Eu digo tudo isso porque, quando se me colocou nesta categoria, evidentemente que não me ofende, porque eu, de certa forma, estou lá mesmo, como estou a maioria das pessoas, mas aqui o que nós estamos debatendo, quando eu discuto aqui na Assembleia, não estamos tratando do psiquismo, da personalidade. E esse argumento é, de certa forma, o que se chama na retórica uma falácia. É o argumento chamado argumento ad hominem. É o argumento da persona, é o argumento pessoal, é o argumento quase do ataque pessoal, para tentar desqualificar a pessoa, para não debater o tema. Para não debater o tema. E nós aqui temos que debater, sim, os temas. Temos que debater as questões. Às vezes é quase a normalidade hoje, é o silêncio. A quase normalidade é o governante ficar lá e não aceitar crítica nenhuma. Às vezes ele quer uma sociedade de cordeiros, um parlamento, às vezes, que seja mais subserviente e que não o critique. E é preciso suportar a crítica. A principal crítica que eu tenho feito aqui
os principais, são a respeito, primeiro, das contas públicas de Santa Catarina. As contas públicas do Brasil estão muito ruins. E a questão da saúde pública, que me parece claramente que em Santa Catarina tem um desmando, uma falta de atenção. E quando eu digo aqui que tomar 700 milhões de reais emprestados numa situação de contas públicas difíceis para entregar aos municípios a pouco mais de um ano da eleição, com um ano de carência e 4 para pagar, isto sim me parece uma espécie de loucura. Esta ação me parece uma espécie de loucura. Você poderia argumentar, não, vamos incrementar a economia dos municípios. Se isto fosse possível incrementar a economia com ações estaduais dessa maneira, era muito fácil resolver o problema econômico. O Brasil tem problemas muito mais sérios que isso. Para melhorar a economia, é preciso de ações, fundamentalmente, nas contas públicas como um todo, e não emprestar dinheiro nesse instante. Quando eu digo que é preciso ter uma ação do Estado e aplicar pelo menos o percentual que tem em saúde, que tem uma aplicação melhor em saúde, é preciso debater essas questões. Amanhã mesmo é para ter uma audiência pública, o deputado Sareta aí votou lá para ter na Comissão de Saúde, não vai vir ninguém. Temos que suspender, porque não é possível debater. Por isso, que não concordar com o outro está longe de ser loucura. Porque, às vezes, até uma atitude, às vezes... Tem outro livreto que eu tenho aqui na mão, da pensadora Márcia Tiburi, que é de Vacaria. Vacaria ali, pertinho de Lages. Mas é uma pensadora importante, que ela discute como conversar com um fascista. E, às vezes, quando a pessoa tem uma opinião meio autoritária, meio fascista, é aquela que se alimenta, de dados que não suportam qualquer juízo crítico. O governante precisa sofrer juízo crítico, precisa debater as ideias, precisa discutir a questão das contas públicas, é preciso vir aqui, é preciso debater a questão da saúde. Não basta desqualificar o autor das críticas. O que não me desqualifica também, evidentemente, não me sinto desqualificado ao dizer que a minha saúde mental não está boa, é porque todo mundo, já se diz que de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, não é, deputado Mauro? Então, evidentemente que isso não é o problema. E eu não quero discutir aqui nem a minha saúde mental, nem a do eminente senhor governador. O que nós precisamos discutir aqui, sim, é discutir como é que estão as contas públicas do Estado. Se é adequado ou não, ou é uma espécie de loucura tomar esse dinheiro emprestado. E discutir onde é que foi o dinheiro da saúde, de que forma vamos aplicar melhor o dinheiro da saúde, e de que forma nós vamos atender a população que não tem tido o mínimo, que é uma pequena cirurgia, que é uma cirurgia de porte médio, que é um atendimento na emergência, que é um remédio no final do mês. É esta a discussão. O resto tudo são loucuras que devemos deixar para debater, quem sabe, nas mesas de bar. Muito obrigada, senhor deputado Fernando Coruja. O próximo horário pertence ao PSDB. Não havendo quem queira utilizar o horário destinado ao partido PSDB, não havendo também mais ninguém para se manifestar dentro do horário dos partidos políticos, essa presidência suspende a sessão até o horário das 16 horas, quando vamos deliberar sobre a ordem do dia. Está suspensa a sessão.